Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre eu faço, quero te entregar dois convites muito especiais. O primeiro deles é te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Vamos orar, eu quero orar pela sua vida. Também te convidar para ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1. Evangelho segundo João 14, 1. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos, vamos ler juntos a palavra de Deus, vamos conhecer um pouco dessa mensagem que Deus tem para mim e para você. Então, vamos ao texto. Assim está escrito: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus entrega para os seus discípulos uma palavra de fé. Se vocês creem em Deus, creem também em mim. Jesus é Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele teve todas as duas naturezas plenas nele. A natureza divina e a natureza humana. Plenamente humano, plenamente divino. Jesus sempre foi Deus desde toda a existência, porque ele, como Deus, é autoexistente e nós não temos dúvida acerca disso. Mas essa palavra aqui vem ao encontro do nosso coração hoje para que nós façamos uma reflexão. O que seria o contrário da fé? O que seria algo que andaria na contramão da nossa fé? Existem muitas coisas que nós podemos elencar como questões que vão contra a fé, que demonstram que nós não estamos andando em fé. Mas eu quero trazer uma muito importante para você hoje. Aqui o texto, em outras versões, vão dizer assim: não turbe o vosso coração, não angustie o vosso coração, não se deixe perturbar. Ou seja, a preocupação, o excesso de preocupação que chega a angustiar o nosso coração é um sinal de que a nossa fé precisa ser elevada, que nós precisamos edificar mais a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Quando as preocupações vêm e elas são inevitáveis, nós devemos muito bem saber onde colocar o nosso coração. Se nós nos entregamos a toda e qualquer preocupação, chega um momento em que nós estamos adoecidos. A nossa vida, a nossa mente passa a trabalhar em função das preocupações e nós viveremos ansiedade sobre ansiedade. E a palavra de Deus, em muitos lugares, em muitos textos, ela fala sobre nós não andarmos ansiosos, angustiados. E aqui, quando fala sobre não fiquem angustiados, está dizendo assim, olha, a angústia é um sinal, é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. Se nós estamos constantemente angustiados, sendo perturbados por questões de preocupação, é um sinal de que a nossa fé precisa ser edificada. Sim, é verdade. A questão é que muitas vezes nós achamos que se nós não estamos dando tanta atenção às preocupações, nós estamos sendo irresponsáveis, estamos sendo negligentes, que o certo mesmo é que nós vamos nos preocupar e se nós não estivermos perdendo noites de sono é porque a gente não está dando devida importância para as coisas e vem as cobranças da gente para a gente mesmo, as cobranças das pessoas ao nosso redor, dizendo, olha, você não vai se preocupar com isso, você não vai se preocupar com aquilo, vai deixar isso se perder. Qual que é o seu posicionamento? Ou seja, existem muitas coisas ao nosso redor que forçam a barra para que a gente se entregue às preocupações e, em consequência disso, nós vivemos angústias e ansiedades praticamente intermináveis. Porque tem problemas na nossa vida que não vai ser a força do nosso braço que vai resolver. Tem problemas na nossa vida que não vai ser o dinheiro que você tem na conta bancária que vai trazer a solução. Tem problemas que chegam na nossa vida que, se não for a intervenção de Deus, esses problemas vão continuar e vão, às vezes, até se agravar. Então, o que fazer diante de todas essas coisas?
confiar em Deus. A fé é uma confiança do nível mais elevado que nós podemos ter em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós descansamos, nós temos paz interior para lidarmos com as circunstâncias. É certo que muitas vezes é difícil, talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós, principalmente nos dias atuais, descansarmos em Deus. Como eu disse, pode parecer até que você está sendo irresponsável, mas existe uma verdade. Nós, quando nos entregamos às preocupações e à ansiedade, a nossa saúde vai embora. E pode chegar um momento em que nem você resolve aquilo que te trouxe preocupação e ainda consegue mais problemas. A sua saúde é afetada. A gastrite nervosa chega por causa da ansiedade. As palpitações no coração, sabe, a taquicardia, o excesso de preocupação produz esse tipo de doenças psicossomáticas. E nós vamos sofrer consequências sim. Por isso que a Bíblia sempre nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai todas as suas necessidades com orações e súplicas diante de Deus. E confiar em Deus é você saber que Ele é presente e que Ele intervém, que Ele modifica cenários, Ele traz provisão, Ele levanta-se em favor, Ele traz socorro para aquele que nele espera, para aquele que exerce fé. A nossa revelação acerca de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer por nós está diretamente proporcional ao nosso exercício de fé. A nossa fé revela para nós o nível de intimidade que vamos ter com Deus. Então, o meu encorajamento para você hoje é que você faça com que a sua fé cresça. E como que eu posso fazer para que a minha fé venha crescer? Conhecendo as promessas de Deus para a minha vida. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você conhece as promessas e a palavra de Deus, mais você gera fé no seu coração e, em consequência disso, você confia mais e, aos poucos, você vai aprendendo a lidar com sabedoria diante de cada circunstância de preocupação e ansiedades que batem à sua porta. Como eu disse, nós não podemos evitar que a preocupação bata à nossa porta. Nós não podemos evitar que as circunstâncias cheguem até nós. Muitas vezes nós não vamos conseguir evitar. As circunstâncias elas podem chegar por causa de decisões erradas que tomamos e podem chegar por circunstâncias adversas que nós sequer fizemos alguma coisa para que elas cheguem. Mas a diferença não é como as coisas chegam na nossa vida, é como elas permanecem. Se elas permanecem e vão apenas amontoando problemas, precisamos rever. Mas se ela chega e imediatamente você reage, apresentando essas questões a Deus, apresentando a palavra de Deus diante de cada uma das suas preocupações, você vai viver exatamente o que Jesus diz aqui nessa palavra. Não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creem também em mim. O Evangelho de João 14:1. Que o coração de vocês não fique angustiados. Que o coração de vocês não fique perturbados. Que o coração de vocês não fique ansiosos. Que o coração de vocês não fiquem preocupados. Mas creiam em Deus e creiam também em mim. Assim disse Jesus para mim, assim Jesus disse para você, e que nós possamos desenvolver a nossa fé numa relação de confiança a Deus, sem o medo e as pressões que vêm externamente, ou às vezes até de nós mesmos, cobrando pesadamente resultados para a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, nesse dia eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está comigo aqui, nesse momento de palavra e oração, onde a ansiedade, a angústia e as perturbações têm roubado a paz, têm roubado o tempo, a saúde, o ânimo dessa pessoa. Pai querido, que através dessa palavra o Teu Espírito Santo venha trazer um renovo na esperança, na expectativa, nos sonhos dessa pessoa, para que ela não se deixe, Pai, entregar a todo tipo de preocupação,
mas que ela se entregue verdadeiramente no cuidado do Senhor, no favor do Senhor, na graça do Senhor, que pode e realmente faz o que ninguém mais pode fazer, que é promover a paz, promover, Pai, a segurança, é promover todo tipo de provisão necessária sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que nesse dia o Senhor envie para essa pessoa que me ouve agora um sinal da parte do Senhor, para que ela possa aprender contigo esse processo de entregar, confiar e descansar, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário, seu pedido de oração, curta o vídeo, compartilhe. Assim nós vamos avançando cada vez mais, orando a palavra.